Meu nome é Benedito dos Santos, tenho 68 anos e passei as últimas 4 décadas encarando as mesmas rachaduras cinzentas nesta parede de concreto frio. Falo com você diretamente da cela 402, onde o ar carrega um cheiro perpétuo de pedra úmida e desinfetante barato, e onde o sol só aparece como uma lâmina fina e pálida atravessando a grade alta. Eu tirei a vida de um homem, não porque eu fosse um criminoso, mas porque fui um tolo incapaz de engolir 5 minutos de orgulho ferido, e agora esses minutos se tornaram minha existência inteira. Você pode acreditar que é diferente, que tem controle sobre seu temperamento, mas estou aqui para mostrar quão rápido o mundo que você construiu pode se tornar uma gaiola eterna. Ouça com atenção, pois sou o fantasma do homem que você pode se tornar. O som do portão de ferro pesado batendo às 6 da tarde é um ruído que nunca fica mais suave, mesmo após 40 anos ouvindo essa vibração atravessar meus ossos. Sinto o metal ranger enquanto me sento neste colchão fino e irregular, de frente para uma pia de alumínio que reflete um rosto que mal reconheço mais, esculpido pelo arrependimento e pelo silêncio institucional. Não estou aqui pedindo sua piedade, pois um homem que troca o crescimento da filha e o toque da esposa por um momento de vingança oca merece a solidão absoluta destas paredes frias. Digo isso porque não me restou nada além das minhas palavras e do peso esmagador de uma verdade que chegou tarde demais para me salvar. Esta é a história de como destruí tudo o que amava no tempo exato de um cigarro aceso. Antes desse concreto me engolir, eu era apenas o Benedito da linha de montagem, um homem de 28 anos com as mãos sempre sujas de óleo e os ombros pesados pelo cansaço da fábrica de peças automotivas. Eu acordava antes do sol para garantir que nada faltasse na mesa daquela pequena casa alugada, onde o riso da minha filha de 3 anos era o único som que realmente importava no fim do dia. Eu tinha uma esposa que ainda me olhava com admiração e um futuro que, embora simples, parecia sólido como o aço que eu moldava 12 horas por dia sob luzes fluorescentes. Eu era um operário comum, orgulhoso da minha força física e da minha capacidade de prover para aqueles que dependiam de mim naquele bairro industrial de ruas mal iluminadas. Eu não sabia, mas vivia o auge de uma felicidade invisível e digna. Cresci aprendendo que um homem sem respeito não tem nada, e no meu bairro, respeito era uma moeda cara que muitas vezes se confundia com agressividade e silêncio. As casas de madeira eram apertadas, as calçadas eram rachadas e o ar sempre tinha aquele gosto metálico de fuligem vindo das chaminés das fábricas vizinhas. Eu tinha esse temperamento curto, um pavio que queimava rápido quando sentia que alguém estava cruzando a linha ou ameaçando o que era meu por direito. Na minha cabeça jovem e ignorante, recuar diante de uma ofensa era sinal de fraqueza e eu preferia a violência ao sentimento de ser diminuído por qualquer pessoa. Esse orgulho ferido era o veneno que eu carregava no sangue, uma bomba relógio esperando o momento exato para detonar toda a segurança que eu acreditava estar construindo com tanto suor e esforço. Minhas noites de sexta-feira eram o ponto alto dessa normalidade que hoje parece um sonho de outra vida, algo que aconteceu com outra pessoa, em outro mundo. Eu me sentava na pequena varanda de casa, abrindo uma garrafa de cerveja barata e sentindo o cheiro misturado de grama recém-cortada com o odor persistente de gasolina que vinha das ruas. O silêncio da noite só era quebrado pelo som dos grilos e pelo motor distante de algum caminhão passando na avenida principal, e eu me sentia o rei daquela pequena propriedade. Eu olhava para dentro e via as luzes acesas, sabendo que meu porto seguro estava logo atrás da porta de entrada, protegido por mim. Eu sentia uma paz ignorante, uma calma que antecede o desastre, sem imaginar que aquele cheiro de grama
tarde seria substituído pelo cheiro de mofo desta cela solitária para sempre. Eu havia acabado de sair de um turno duplo, 16 horas seguidas naquela linha de montagem barulhenta, e meus ossos latejavam sob a pele cansada enquanto eu estacionava o carro naquela rua escura de sempre. O que eu vi paralisou meu coração por um segundo. O vizinho, um homem amargurado pelo álcool, chutava minha caixa de correio enquanto berrava ofensas imundas na direção da minha esposa, que tremia na porta da nossa casa. Em vez de entrar, trancar a porta e esperar o mundo lá fora se acalmar. Senti aquele calor sufocante do orgulho subir pelo meu pescoço, nublando qualquer resquício de razão que eu ainda possuía. Eu não vi um homem doente ou um problema a ser resolvido pela polícia. Eu vi um ataque direto à minha honra de provedor sob a luz pálida do poste da calçada. Ali, naquela fração de segundo, eu decidi que o respeito valia mais que a minha própria alma. Caminhei até o porta-malas do carro com uma calma que hoje me assombra, sentindo o frio do metal da chave de roda contra a palma da minha mão calejada, enquanto o mundo ao redor parecia sumir. A luz amarela e intermitente do poste de rua criava sombras grotescas no asfalto úmido, enquanto eu avançava, ignorando o grito abafado da minha mulher que implorava para eu parar e entrar em casa. O primeiro golpe foi movido por 40 anos de frustrações acumuladas que eu nem sabia que carregava, e o peso daquele metal transformou minha fúria em algo físico, bruto e absolutamente incontrolável. Foram exatos 5 minutos de uma violência cega, um lapso temporal onde o tempo parou de correr e a única coisa que existia era o som seco do aço encontrando resistência e a respiração pesada de um animal acuado. Eu não era mais o pai ou o marido, eu era apenas a fúria. O silêncio que seguiu ao último golpe foi o som mais alto que já ouvi na vida, um vazio ensurdecedor que cortou o ar frio daquela noite de sexta-feira. Olhei para baixo e vi o que sobrou de um homem sobre o asfalto úmido, e o grito de puro terror da minha esposa foi o que finalmente me trouxe de volta para a realidade cruel. A chave de roda escorregou da minha mão, tilintando no chão com um som metálico que ainda escuto toda vez que tento fechar os olhos nesta cela cinza. Senti o cheiro de poeira e sangue, percebendo com uma clareza letárgica de que aqueles 5 minutos haviam acabado de apagar as próximas 4 décadas da minha existência e de todos que eu amava. Eu ainda estava lá, parado na calçada, mas o Benedito, que possuía uma vida digna, acabara de morrer junto com aquele homem. As luzes vermelhas e azuis das viaturas começaram a girar contra as paredes de madeira das casas vizinhas, transformando minha rua num cenário de pesadelo que eu nunca imaginei habitar. O choque letárgico paralisou meus movimentos enquanto a fúria que me dominara minutos antes evaporava, deixando apenas um frio cortante no estômago e o som ensurdecedor das sirenes que se aproximavam rapidamente. Senti o clique metálico e gelado das algemas travando em meus pulsos com uma pressão que pareceu esmagar não apenas minha carne, mas todo o meu futuro imediato. Fui empurrado para o banco de trás de plástico duro da viatura, onde o cheiro de suor e desinfetante marcou minha primeira percepção real de que a liberdade havia acabado. Através do vidro sujo, vi minha esposa desmoronar na calçada abraçada à nossa filha. Uma imagem que se tornou minha última lembrança da vida real. O julgamento foi uma sucessão de rostos frios e palavras técnicas que pareciam descrever um monstro que eu não reconhecia no espelho, mas que eu mesmo havia libertado naquela noite. Sentado naquele banco de madeira dura do tribunal, ouvi o juiz ler minha sentença de prisão perpétua com possibilidade de condicional, apenas após 40 longos anos de encarceramento contínuo. O som do martelo batendo na mesa de carvalho foi o ponto final definitivo na minha história como homem livre.
Um ruído seco que ecoou na minha cabeça por meses a fio. Olhei para o fundo da sala e vi o vazio nos olhos da minha mulher. Um misto de medo e desolação que me doeu mais do que qualquer condena física. Ali, entre advogados e guardas, percebi que o orgulho que eu tanto defendera acabara de me isolar do mundo de forma irreversível e brutal. A primeira noite nesta cela foi o início de um silêncio que dura até hoje. Uma quietude pesada que só é interrompida pelo som metálico dos portões sendo trancados em uníssono. Quando o guarda bateu a grade e o ferrolho correu, entendi que o Benedito da fábrica, o pai que brincava no quintal e o marido que tomava cerveja na varanda tinham deixado de existir legalmente. Deitei-me sobre este mesmo colchão fino e irregular, sentindo o frio do concreto atravessar o tecido da minha farda laranja, enquanto encarava a lâmpada fluorescente que nunca parecia apagar totalmente. O cheiro de mofo e de gente amontoada começou a impregnar meus poros, substituindo para sempre o perfume das flores do meu antigo jardim e o cheiro de sabão da minha casa. Naquele momento, a solidão institucional tornou-se minha única companheira e o peso da culpa começou a me sufocar lentamente. O terceiro ano de pena chegou carregando o fim da última ponte que me ligava ao mundo real, trazida por um envelope pardo que deslizou pelo balcão de metal frio do parlatório. Lembro do cheiro de café velho daquela sala, enquanto meus dedos trêmulos abriam os papéis do divórcio, assinados por uma mulher que eu prometi proteger, mas que acabei abandonando no vácuo de uma cela. Ela não veio me dizer adeus pessoalmente, apenas deixou sua marca em um documento oficial, selando o silêncio que se instalaria entre nós para o resto da vida. Olhei para a caneta presa por uma corrente e percebi que a esperança de voltar para casa estava morrendo junto com aquele casamento destruído. Naquele momento, o mundo lá fora começou a se tornar um borrão distante, uma fotografia que ia desbotando sob a luz implacável e amarela desta prisão que agora me chamava de seu. A segunda década de encarceramento consumiu o que restava da minha força física e da minha identidade como o operário Benedito, substituindo-as por uma rotina esmagadora de contagens e barulho de metal. Eu acordava todos os dias com o som estridente da sirene, sentindo o cheiro crônico de umidade que brota das paredes de concreto poroso e se entranha nos lençóis ásperos. A vitalidade dos meus 30 anos foi trocada por uma transição lenta para a meia-idade atrás das grades, onde cada dia é uma cópia carbono do anterior, marcada apenas por portas de aço batendo em uníssono. Eu me tornei um especialista em ler as sombras que cruzavam o corredor, aprendendo a sobreviver no vazio de um tempo que não se move, apenas se acumula como poeira sobre os meus ombros cansados. A prisão não apenas me punia, ela estava lentamente me apagando do mapa dos seres vivos. No 25º ano de prisão, fui convocado à sala impessoal do capelão, um lugar onde as notícias raramente traem consolo, mas sim o peso final do julgamento divino. Recebi a notícia de que minha filha, aquela menina de 3 anos que eu deixei na calçada, havia falecido em um acidente de carro já como uma mulher adulta. O chão pareceu sumir sob meus pés, enquanto eu segurava o aviso oficial de óbito, sentindo uma dor que nenhuma barra de ferro poderia conter ou explicar. Ela partiu sem que eu pudesse pedir perdão pessoalmente, sem que eu pudesse ver seu rosto amadurecido ou ouvir sua voz uma última vez fora de uma lembrança distorcida. Ali, naquela sala fria, compreendi que meu crime não havia tirado apenas a vida de um vizinho, mas tinha assassinado silenciosamente o meu direito de ser pai e de existir para ela. O
envelhecimento institucional é uma transformação lenta e cruel, onde o homem forte da linha de montagem deu lugar a um idoso grisalho com uma tosse crônica que ecoa nas madrugadas. Minhas mãos, que antes moldavam peças de aço com precisão, agora tremem levemente ao segurar uma caneca de plástico, e minhas articulações reclamam de cada passo dado no pátio de cimento. As dores físicas tornaram-se lembretes constantes de que o tempo não perdoa quem está trancado, agindo como um carcereiro invisível que corrói a carne, enquanto a mente tenta não enlouquecer. Eu vago pelo pátio sob o olhar indiferente das torres de vigia, sentindo que o sistema já não tenta me punir com a mesma intensidade de antes. Agora, ele apenas me armazena como um objeto velho e sem utilidade. Sou uma peça quebrada em um depósito humano, esperando que o motor final pare de funcionar de vez. 40 anos de encarceramento significam 14.600 noites ouvindo a respiração de outros homens desesperados e o som mecânico de chaves girando em fechaduras pesadas. Vi jovens entrarem e saírem, vi governos mudarem e o mundo lá fora se transformar em algo que eu só conheço através de uma televisão granulada na sala comum. Meus vínculos externos evaporaram como água no asfalto quente, restando apenas o vazio de uma existência que foi pausada abruptamente em uma noite de fúria e nunca mais retomou seu curso. O tempo desperdiçado é um fantasma que senta comigo em cada refeição, sussurrando sobre as festas que não fui, os abraços que não dei e a vida que joguei no lixo por puro orgulho. Aqui dentro, o tempo não é uma medida de progresso, mas um peso acumulado que me arrasta para o fundo de uma cela onde o silêncio é a única verdade. Passo anos contando a mim mesmo que fiz o que precisei, que qualquer homem de verdade teria protegido sua porta com o mesmo fogo. Foi uma mentira confortável, um escudo que usei para evitar que o frio desta cela alcançasse meu coração nas primeiras décadas. Eu chamava de honra, chamava de dever, e usava essas palavras para esconder o sangue no asfalto e o grito da minha esposa que ainda ecoa. Mas aqui, no silêncio da madrugada, quando o único som é o zumbido metálico do gerador, esse escudo racha sob o peso da verdade. Eu não matei aquele homem para proteger minha família. Matei porque não suportava a ideia de parecer pequeno ou fraco. Meu orgulho era um monstro que alimentei com meu próprio futuro. E agora ele é o único que resta para me devorar no escuro. Sobreviver aqui exige uma casca grossa, uma máscara de indiferença que você veste toda manhã junto com o uniforme laranja para não ser engolido pelos lobos. Por muito tempo confundi essa dureza com força, acreditando que a mesma agressividade que me trouxe para cá era o que me manteria vivo entre esses muros de concreto, mas a verdade é que essa casca é apenas um caixão que construí para mim antes da hora, um esconderijo para um homem que tem pavor de admitir que foi um covarde emocional. O conflito me corrói a cada contagem. De um lado, o prisioneiro que não abaixa a cabeça. Do outro, o velho que se encolhe quando as luzes se apagam. Percebo que minha raiva nunca foi um escudo, mas uma corrente que me prendeu a este chão muito antes do juiz bater o martelo final. Voltei da enfermaria hoje arrastando os pés pelo corredor que parece ter crescido alguns metros a cada ano que passo aqui dentro. Meu coração, cansado de bombear sangue para um corpo que não tem para onde ir, reclama a cada batida sob o tecido áspero desta farda que já se tornou minha segunda pele. Sentei-me nesta cama de concreto, onde o frio atravessa o lençol e encontra meus ossos, e peguei aquela fotografia desbotada e rasgada nas bordas que guardo como se fosse um tesouro sagrado. É a imagem da minha pequena aos 3 anos, o único pedaço de luz que restou de um mundo que eu mesmo decidi incendiar naquela noite de sexta-feira.
No silêncio denso desta madrugada, cortado apenas por uma tosse distante e abafada no pavilhão, a verdade finalmente desabou sobre mim com a força de uma avalanche silenciosa e cruel. Encarei aquele papel amarelado e compreendi, pela primeira vez com total clareza, a matemática implacável e devastadora da minha existência medíocre. Troquei o crescimento da minha filha, o cheiro do cabelo da minha esposa e o direito de envelhecer com dignidade por exatos 5 minutos de um falso poder que não serviu para nada. Foram 5 minutos de fúria cega em troca de 14.600 noites de um isolamento absoluto que corrói a alma até não sobrar nada além de sombras. Percebi, com uma dor que nenhuma medicação da enfermaria pode apagar, que a prisão real não são estas grades de ferro ou os muros altos, mas a mente que me lembra todos os dias de que eu escolhi estar ali. Eu construí cada centímetro deste inferno com o meu próprio orgulho e agora sou o único prisioneiro de um crime que nunca terá fim. A raiva é um veneno amargo que você toma todos os dias esperando que o seu inimigo morra, mas no final das contas é apenas a sua própria vida que escorre silenciosamente pelo ralo. Aprendi aqui, entre paredes que nunca ouvem desculpas e chãos que nunca sentem o calor do sol, que o orgulho cego não protege absolutamente nada que seja real. Ele apenas consome vorazmente tudo o que você tem de mais valioso e deixa apenas um rastro de cinzas e silêncio para trás. Toda vez que você sente o sangue ferver por causa de um insulto qualquer, de uma fechada brusca no trânsito ou de um vizinho inconveniente, lembre-se de que você está segurando uma granada pesada com o pino já puxado. Se você não soltar esse peso imediatamente, ele vai explodir na sua mão e levar junto sua casa, sua família e sua paz eterna. O mundo lá fora tenta te convencer de que você deve ser forte e implacável, que ninguém pode pisar no seu pé sem levar um troco à altura. Mas essa é a maior mentira que um homem pode acreditar. A verdadeira força reside em conseguir olhar para uma provocação barata e entender que ela não tem o poder de definir quem você é, enquanto uma reação violenta define exatamente para onde você vai. Não existe nenhuma honra real dentro de uma cela de concreto frio, e não existe respeito no mundo que valha a perda de ver sua filha crescer ou de sentir o toque da sua esposa. Entendi tarde demais que um homem de verdade é aquele que sabe exatamente quando recuar para preservar o futuro sagrado daqueles que dependem dele. Engula o seu orgulho agora, porque o arrependimento perpétuo é muito mais doloroso e pior. Eu olho para você agora, talvez sentado no conforto do seu lar, ou segurando o celular no caminho do trabalho, e vejo alguém que ainda possui o luxo da escolha nas mãos. Quantas vezes você sentiu aquele calor subir pelo peito porque alguém te desrespeitou no trânsito ou porque uma palavra atravessada foi dita em casa? Você acredita que revidar com força é sinal de masculinidade, que mostrar os dentes é a única forma de ser respeitado, mas eu sou a prova viva de que essa é a armadilha mais letal que existe. Cada vez que você escolhe a explosão em vez do silêncio, você está jogando os dados com o seu destino e apostando tudo o que ama por uma vitória que dura segundos. Não espere chegar onde eu cheguei, entre paredes que não ouvem soluços, para entender que a maior coragem é saber recuar. O silêncio aqui é pesado, mas o peso da sua consciência aí fora ainda pode ser evitado se você souber a hora de baixar a guarda. Daqui a poucos instantes o guarda passará pelo corredor e o som do metal batendo contra o metal selará mais uma noite da minha vida neste túmulo de concreto cinza, enquanto você ainda tem o céu inteiro para olhar. Não deixe que um momento de fúria cega apague a luz do
seu futuro e transforme sua história em um sussurro solitário como o meu agora. Compartilhamos estas confissões para que meu fim não seja seu começo. A sabedoria que não evita a tragédia é apenas um fardo inútil. Qual foi aquele momento na sua vida em que você deixou o orgulho tomar o controle? E o que você quase perdeu para sempre por causa disso? Escreva nos comentários abaixo.